A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto que cria o Estatuto de Simplificação de Obrigações Tributárias. Para a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, o texto aprovado representa uma mini-reforma tributária de impacto, uma vez que irá reduzir substancialmente a complexidade do sistema tributário brasileiro e ampliar a capacidade produtiva das empresas, dando dinamismo à economia brasileira. Sobre este assunto, que vai para a análise do Senado, o Jornal da Manhã recebe agora a relatora do projeto, a deputada federal Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Deputada, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Kalina, muito grata. Bom dia para todos que estejam nos escutando. Bom, primeiramente, deputada, explica melhor para a nossa audiência do que se trata esse projeto e como que ele pode, de fato, melhorar, simplificar a tributação brasileira. Bom, esse é um anseio da sociedade, nós estarmos tratando lá no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, essa reforma tributária, tão sonhada reforma tributária que já tramita há muitos anos. E, infelizmente, por vários interesses, a gente não consegue avançar. Essa legislatura, por exemplo, houveram 3 comissões a respeito do tema, mas não conseguiram apresentar e nem votar relatório. E nós tivemos o deputado e hoje senador eleito Efraim, teve uma ideia de nós estarmos fazendo a reforma tributária, mas só mexendo nas questões burocráticas. Então, é realmente uma grande reforma, a gente não vai nem dizer que é uma pequena reforma tributária. É uma grande reforma, por quê? Porque quando o empresário ele vai informar tanto a Receita Federal, ao seu estado, ao seu município, ele tem que ter as obrigações acessórias, e essas obrigações acessórias, ele vai ter que passar por vários órgãos fiscalizadores, entregar em papel. Ainda nós vivemos na era do papel de carimbo. Então, ele entrega vários papéis para essas instituições de fiscalização em tempos diferentes. O que nós fizemos? Nós juntamos todas essas obrigações acessórias em um documento único. Então, no Brasil, de ponta a ponta, nós teremos um documento que vamos estar falando sobre tributos estaduais, municipais e federais em um grande centro de informações que todos esses entes da federação terão acesso, e o empresário, o empreendedor, ele só terá um documento único para entregar. Então, é grande avanço o custo Brasil, é um grande avanço a desburocratização do nosso país e principalmente do setor produtivo, e nós aprovamos agora, na noite de quinta-feira, na Câmara Federal, e agora esse projeto passa para o Senado Federal, e nós estamos com muita esperança, já que o autor do projeto já será um senador, que esse projeto ande no próximo semestre, que a gente possa entregar isso como resultado da nossa legislatura para a sociedade. Agora, deputado, muito se fala, sobre reforma tributária, ou pelo menos sobre reformas tributárias, medidas que, aos poucos, reformem o sistema tributário brasileiro. A senhora acha que a aprovação dessa medida, agora essa semana, abre caminho para outras, mostra que existe uma disposição do Congresso Nacional em relação a esse tema, ou não? Ainda assim, é um tema muito árido, difícil de avançar? A situação, Vitor, que a gente percebe, eu participei de todas essas comissões lá na Câmara Federal, o que nós percebemos é que a nossa legislação tributária, ela foi feita várias emendas ali e concessões. Essa que é a grande realidade. Então, nós temos alguns setores que têm essas concessões e que a reforma proposta é não ter concessão nenhuma, e que seria justo, porque todos estariam caminhando para vamos dizer assim, para uma competitividade de mercado. Então, o problema que a gente não consegue muitas das vezes avançar não é a falta de vontade dos parlamentares, é a pressão que o parlamento recebe exatamente dessas grandes corporações e dessas concessões que existem no nossa legislatura, no nosso código de tributário. Essa reforma, nós conseguimos sair desse polo de discussão. Nós conseguimos fazer com que o empreendedor, de vez ficar perdendo tempo, vamos dizer, nós recebemos em uma audiência pública o setor de supermercados. Existem supermercados que têm imensas repartições só para ficar cuidando de papel. Então, nós vamos estar fazendo o quê? Nós vamos estar tirando todos esses papéis e trazendo para
única nota fiscal. Então, nós não evitamos de trazer a questão da alíquota, que é o que as pessoas esperam, e fizemos com que a gente desburocratizasse. Isso vai ter um impacto imenso na produtividade do empreendedor, e não só na produtividade, nós vamos ter também um impacto imenso na questão fiscalizadora. Nós vamos evitar a sonegação. Então, por isso que nós achamos assim que vamos dar uma resposta e que o próximo parlamento ele realmente consiga enfrentar e que todos nós, e eu participei de várias audiências públicas, tanto o setor produtivo quanto o parlamento, entenda que o nosso setor, hoje, a nossa forma de tributação faz com que os nossos investidores externos fujam do Brasil, porque nós mesmos, muitas das vezes, não conseguimos entender como que funciona. Então, por quê? Porque se muda, porque são vários papéis, são tempos diferentes, valores de alíquotas diferentes. Então, isso é algo que o parlamento, na próxima legislatura, terá que enfrentar, mas nós já estamos entregando, vamos dizer assim, um grande passo, que é a unificação desses documentos, a desburocratização desses documentos em uma única nota, dentro de um conselho que terá acesso municípios, estados, fará toda a diferença. Deputada, pergunta agora de Fernando Capeça. Deputada, meus parabéns aí pelo projeto ao Congresso Nacional. Claro, ninguém pode ser contra a simplificação tributária. A pesquisa aí que grandes empresas chegam a levar 15 mil horas para preencher documentação. Então o Congresso age corretamente e temos que apoiar que venham mais reformas tributárias. A pergunta que eu coloco é a seguinte: o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda e Finanças teceu uma crítica ao projeto dizendo que o cadastro único para tributos diferentes pode criar uma certa confusão. O Congresso viu isso, a Câmara viu isso, está a par dessa questão de como superar a eventual dificuldade nesse sentido, deputada? Olha, nós tivemos várias audiências públicas a respeito desse assunto. O que acontece é exatamente, nós recebemos também muitas sugestões de várias instituições, várias representatividades, vamos supor, o setor de cooperativismo, o setor de comunicação, querendo participar do comitê. E nós, inicialmente o projeto, ele tinha um número de participantes, hoje nós aumentamos esse número de participantes, para que exatamente todas essas informações elas estejam sempre em um lugar único, para que as pessoas não se sintam nem descontempladas e muito menos que o cadastro tenha dificuldade. O software ser aplicado, ele já está em pleno andamento, então nós não sentimos não que vai ter essa dificuldade não. Inclusive, foi um tema amplamente discutido lá nas nossas audiências públicas que realizamos lá na Câmara Federal. O importante, nós vamos, só para que eu deixe claro quem serão os participantes desse comitê, ele vai ser sobre hoje Ministério da Economia, a responsabilidade desse comitê será do Ministério da Economia, mas nós teremos 4 representantes da Secretaria da Receita Federal, 4 representantes dos estados e Distrito Federal, 4 representantes de municípios, 1 representante da Federação Nacional da Indústria, 1 representante da Confederação Nacional do Comércio, 1 representante da Federação Nacional da Agricultura, 1 representante na Federação Nacional do Transporte e 1 representante do Serviço Brasileiro de Apoio à Microempresa. Então, assim, o que nós recebemos foi exatamente que a gente pudesse estender mais assentos a esse conselho. Isso ainda é importante dizer que nós estamos na Câmara Federal, então o Senado Federal poderá ainda fazer alguma modificação. O nosso desejo é que não haja modificação, porque aí o projeto tramita mais rapidamente, por isso que nós tivemos um cuidado de estarmos escutando a todos para que ele realmente consiga chegar no Senado Federal e ser aprovado o texto da Câmara, e eu acredito que isso será algo que, quando nós tiramos muitas das vezes a forma de se fazer, as pessoas sentem, mas quando vê a praticidade do que está sendo proposto, com certeza será um grande avanço para o Brasil. Eu tenho, assim, total consciência e alegria de estar entregando isso para todos os nossos brasileiros. Cabeça? Agora, deputada, né, em tempos de PEC fura-teto, que vai levar uma gastança muito grande, fala-se aí em até 200 bilhões de impacto e até mais do que isso, se levarmos em conta outros aspectos, e quando 70
bilhões seriam necessários para fazer um programa de redistribuição de renda, uma reforma ela se torna mais urgente até mesmo do que a reforma tributária, que é a reforma administrativa, sobretudo relacionada a gastos com o pessoal. Existe alguma movimentação, pelo menos para a próxima legislatura, para se iniciar uma discussão quanto à reforma administrativa? Porque se a gente começar a gastar muito e não economizar, não cortar despesa, vai subir os impostos. E nós já temos uma carga tributária aí de 33% do PIB, que é a mais alta da América Latina. Como é que fica essa questão que tem ligação e tem conexão com a questão tributária, sim? Gastar menos para não aumentar a carga tributária. Reforma administrativa, deputada. Olha, essa reforma, ela começou... nós tivemos uma situação nessa legislatura que foi a pandemia. Então, isso atrapalhou realmente muito o andamento das reformas que estavam sendo propostas. Eu concordo com gênero, número e grau. Nós não podemos estar falando de diminuição de impostos quanto nós não diminuirmos o nosso custo, o custo Brasil, né? O custo, e muitas vezes, eu estava ontem conversando com o secretário de Estado e ele me falando, vamos dizer, a angústia dele, muitas das vezes, de ele ter um orçamento milionário, bilionário, muitas das vezes, e ele ter que gastar, vamos dizer, com atividade meio, 90% do seu orçamento. Então, realmente é inconcebível o Brasil funcionar desse jeito. Então, a reforma administrativa é uma reforma que é necessária. Quem tem responsabilidade para o Brasil, exatamente, primeiro, vamos ver os nossos gastos, e isso é algo que nós estamos aí vendo. Nessa transição, a gente não ouve falar em relação à diminuição dos gastos, e muito menos aumentando, na realidade, o tamanho do Estado. A gente percebe a intenção disso, e que é muito triste para nós todos brasileiros, porque nós precisamos fazer com que essa redução do Estado, a boa gestão do Estado, ela atue para que a gente possa sobrar dinheiro para investimento e, principalmente, que a gente não admita, em hipótese nenhuma, isso é algo que eu percebo e tenho convicção que o parlamento não vai admitir a nenhum tributo a mais a qualquer brasileiro. Quando nós estamos falando dessa PEC da transição, que é uma PEC que realmente eu já me posicionei até contra, vários outros parlamentares estão contra essa PEC, exatamente pelo esse cheque em branco e pela essa sua responsabilidade fiscal, que terá alguém que pagará esse gasto, e esse gasto vai ser pago principalmente para aquela pessoa, porque o imposto aqui no Brasil ele não é justo, e a carga tributária ela cai no mais vulnerável. Então, nós não podemos aceitar, pelo menos nós estamos aqui fazendo um apelo a todos os parlamentares que não aceitem essa falta de responsabilidade fiscal, e principalmente que na próxima legislatura, nos próximos 2 anos, biênios, ela trate dessas reformas que muitas das vezes para o parlamento não é fácil de tratar, porque nós ali temos pessoas que são representantes do setor público, temos representantes, e num biênio que é próximo de eleições, a dificuldade aumenta. Então, essa é a nossa esperança, de que esse tema seja enfrentado pelo parlamento no próximo biênio, e que a gente possa avançar em uma reforma tributária já com essa economia necessária. Agora, deputado, antes de nos despedirmos, queríamos ouvi-la sobre a grande notícia desse sábado de manhã, que é a possibilidade da soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Para quem está chegando agora, a gente já falou sobre isso aqui mais cedo, aqui no Jornal da Manhã. O pessoal está acordando nesse sábado já com essa notícia. O Supremo Tribunal Federal, a segunda turma do STF, decidiu por 3-2 revogar a prisão preventiva do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e a expectativa é que ainda hoje ele seja solto. Queria ouvi-la, deputada, qual a avaliação da senhora sobre esse caso, o que achou dessa decisão do Supremo? Olha, nós temos um aspecto legal que foi falado muito aqui no programa agora a respeito disso, que tem um aspecto legal e que nós não podemos realmente prender alguém quanto ainda não tiver nesse processo de julgamento. Então, isso não tem um questionamento, mas eu vou falar da minha sensação moral, né? Hoje nós estamos passando por uma situação moralmente, um poder judiciário que muitas das vezes é questionado com as suas ações. Então, eu vejo que não podemos
a sensação moral de como brasileira, como representante do povo, aqui eu estou como representante do povo, eu não estou como representante do Poder Judiciário, a sensação moral do brasileiro cada vez mais é de uma insegurança jurídica, é de uma falta de punição para quem rouba o nosso país e quem faz atos que realmente prejudicam a todo brasileiro. Hoje nós temos aí um ex-presidiário, um ex-condenado, vamos dizer assim, presidente da República. Então, não estou aqui julgando as eleições, muito pelo contrário, acho que nós temos que aceitar o resultado das eleições, mas nós não podemos deixar esse sentimento de que quem viola princípios básicos de honestidade, de ética, de responsabilidade com a nossa população e a população ter esse tipo de sentimento de que não acontece nada. Então, esse é o sentimento que eu tenho como cidadão. Compreendo toda a questão jurídica, o Poder Judiciário ele tem que seguir regularmente a nossa Constituição, a nossa lei, mas a sensação da população é uma sensação, mais uma vez, de impunidade. Deputada federal Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Obrigada, deputada, pela entrevista. Excelente final de semana para a senhora. Muito grata, que Deus abençoe vocês.